Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de contar para vocês mais um sonho que eu tive. É uma revelação de Jesus à sua igreja. Não tem tanto a ver com o arrebatamento propriamente dito, mas é um alerta de como nós devemos nos comportar como cristãos para que um dia possamos ser levados. Então, Jesus me mostrou a revelação e no final do sonho eu vou contar qual é a revelação. Então foi o seguinte: sonhei que eu estava na casa de um tio-avô meu, que é na realidade um sítio onde ele mora. Tem uma piscina grande, bem grande, e do lado dessa piscina tem uma casinha. Essas casinhas de piscina que a gente usa para trocar de roupa e tem coisas de piscina. E no gramado, em frente à casinha, em frente à piscina, tinham várias pessoas da igreja, irmãos, parentes, irmãos, todas as pessoas de igreja que eu conheço, estavam ali conversando e tal. E eu entrei na casinha de piscina e ali dentro da casinha de piscina não era mais uma casinha de piscina, ali dentro tinham muitos objetos, muitos mesmo, como essas lojas de charutaria, que você encontra canivete suíço, canetas e coisas desse tipo. E não sei como eu sabia, mas de alguma forma eu sabia que Jesus vinha nos visitar. E as pessoas entravam naquela casinha para escolher objetos bonitos para dar de presente para Jesus, porque ele estava chegando. E eu entrei também e comecei a vasculhar, procurando alguma coisa que eu pudesse presentear Jesus. Mas eu não estava encontrando nada que me agradasse, porque não parecia que nada estivesse à altura de Jesus. Para que Jesus ia precisar de um porta-canetas, por exemplo, de um abajur bonito? Não parecia fazer sentido, eram coisas da terra, não eram muito coerentes. Mas, como só tinha aquilo, eu comecei a procurar. E enquanto eu estava ali procurando, Jesus apareceu na porta repentinamente. E ele apontou para algo que estava na prateleira de cima. Era como se fosse uma pequena estatueta. E eu subi nas prateleiras para pegar para ele. E quando eu dei na mão dele, se transformou num livro, que era um livro com a história de Pedro. Não sei porquê, mas ele ficou satisfeito e saiu. E eu pensei, puxa, que boa ideia, já que ele se interessou por isso, eu vou procurar um outro desse para dar para ele. E comecei a procurar. Não encontrei muita coisa, acabei encontrando apenas um pequeno livro com a história de João Batista. Era pequenininho, como um livreto. Era, na verdade, uma pequena estatueta que, da mesma maneira, se transformou num livrinho. Então, eu saí para fora da casinha e comecei a pensar como que eu ia pegar Jesus sozinho para poder dar para ele aquele presente, já que certamente estaria rodeado de dezenas de pessoas. Mas, para minha surpresa, quando eu saí no gramado, ele estava completamente sozinho, parado. Não tinha ninguém em volta dele. Ele tinha um semblante triste e as pessoas conversavam entre si e não olhavam para ele, como se ele estivesse invisível. Eu achei aquilo estranho, mas ao mesmo tempo fiquei satisfeita pelo fato de que agora eu poderia falar a sós com ele. E comecei a me dirigir a passos largos na direção dele com o meu pequeno presente. Porém, quando eu estava muito próximo, eu comecei a pensar o quanto eu havia desejado este momento de poder estar com Jesus e quanto eu tinha saudades dele como um querido, como um amado que ele é para mim. Então eu fiz aquilo que meu coração ansiava e joguei fora aquele livreto e saí correndo como uma criança para pular no colo dele e encher ele de beijos, porque era isso que eu desejava fazer lá do fundo do meu coração.
E quando eu estava correndo na direção dele, ele me viu e eu vi que o rosto dele começou a ficar muito resplandecente, com uma luz muito intensa, mais ou menos como na passagem da Transfiguração. E eu percebi que era isso que ele queria que eu fizesse. Porém, aconteceu algo completamente inesperado nessa parte. Quando eu me aproximei dele, ao invés dele abrir os braços para me abraçar como eu esperava, ele se encolheu para eu o abraçar. Ao contrário. E de repente eu me vi abraçando Jesus e ele começou a chorar copiosamente. Um choro muito sentido e profundo. Foi então que eu acordei, e acordei super confusa, porque isso não fazia sentido. Comecei a perguntar para Deus o que isso significava, por que Jesus estava chorando, por que ele tinha se comportado desta maneira, mas então me veio a revelação. Eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, que eu vou ler para vocês agora, que é a interpretação do sonho. E diz assim, em Lucas: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai, possui o reino por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E aí ele continua falando com os que estavam à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, e assim por diante. Então eu entendi. Jesus, parado ali no meio do gramado, simbolizava os pequeninos, as pessoas necessitadas, que precisam ser acolhidas, mas elas são invisíveis. Muitas vezes estamos preocupados com nossos próprios problemas e não vemos essas pessoas como se elas fossem transparentes. Para Jesus, é como se nós os estivéssemos ignorando a pessoa dele, porque é ele mesmo ali parado. Então, muitas vezes a gente deixa de visitar Jesus, deixa de cuidar de Jesus, deixa de alimentá-lo e deixa de fazer as coisas que ele tem necessidade, porque para ele é como se fosse para ele mesmo. Quantas vezes nós temos feito isso, e acho que a visão é para mim também. Você tem ido visitar Jesus nas prisões? Tem dado de comer a Jesus? Tem matado a sede dele? Tem dado de beber? Se você não tem feito isso, está na hora de parar e prestar atenção em volta, porque Jesus está ali esperando por você. Então é isso, irmãos. A paz do Senhor a todos.